Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Neste dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós adorarmos a Ele, convido você a dar um glória a Deus aí na sua casa, com a sua família, bem forte. Vamos todos juntos adorar ao Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Isso aí! Juntos. Bom, meus queridos irmãos, hoje mais um culto promovido pela MCM. Eu quero mandar um beijo especial para as minhas queridas companheiras de trabalho, mulheres lindas. Lucinha, estamos orando por você. Amém? Se pudéssemos nos reunir como igreja, hoje faríamos a manhã de oração, sob a direção da irmã Graça Bittar, Diná, Elzinha, toda a sua equipe maravilhosa, com direito àquele lanchinho delicioso. Mas infelizmente, por causa do isolamento social, estamos transmitindo a vocês este vídeo, para que desfrutem no conforto de seus lares, no horário que puderem, esses momentos de louvor e adoração ao nosso Deus com a sua família. Vamos ao assunto de hoje, então? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que nós temos falado desde o início desse mês de março, sobre missões mundiais. Como todos já sabemos, nosso alvo é de quanto? Quem é que sabe? 25 mil, isso aí. E qual é o tema da nossa campanha? Eu gostaria que você falasse junto comigo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Vamos repetir? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. A divisa se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, versos 4 e 5, que diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E agora, se você quiser pausar o vídeo, você pode colocar aí o hino de missões da nossa campanha para tocar. Eu vou colocar um trechinho dele aqui, só para a gente iniciar, tá bom? Posso ouvir o som de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. Amém. Vamos parar um pouquinho. Se você quiser depois colocar o hino para tocar, ele vai também ser postado logo após o vídeo, tá bom? Mas pensando na situação atual, em todo o mundo, dessa correria louca dos especialistas mais tops, dos pesquisadores mais qualificados do mundo inteiro, em busca da cura para esse vírus que vem assolando a humanidade. Imagina se você tivesse o dom de, com um simples toque, transformar toda lágrima em sorriso. Imagina se você, com esse dom, pudesse transformar a escuridão em luz, lixo em flores, sangue em água limpa. Imagine se pudesse colorir o mundo, hein? Como seria maravilhoso. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que sozinhos não podemos fazer nada. Mas se tivermos conosco o Espírito Santo, nos unindo em amor, nós podemos muita coisa. Podemos enviar missionários, podemos orar, podemos enviar recursos. Mas este tema, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Com base nesta divisa, nos faz entender que transformar o mundo é mais do que levar uma ajuda humanitária.
é mais do que levar educação e saúde a quem não tem acesso. A palavra de Deus é bem clara quando nos ensina que a alegria que nós temos, a verdadeira alegria não vem de nós, vem do Senhor. Não é uma alegria comum, nem passageira. Lá no livro de Neemias, no capítulo 8, versículos 9 e 10, a palavra de Deus diz que enquanto Esdras lia a lei diante de todo o povo chorava. No final do verso 10, Neemias diz assim: Este dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Naquele contexto, o povo estava ali diante de um muro reconstruído e eles estavam arrecadando recursos para construir um novo templo. E diante daquele povo, então, aqueles escribas, aqueles homens doutores da lei, começaram ali a divulgar novamente toda a lei que havia sido escrita antes, para que eles pudessem lembrar novamente de tudo aquilo que Deus havia ensinado e que colocassem a partir daquele momento, quando o templo fosse construído, começassem a colocar em prática todos os ensinamentos que Deus havia colocado antes para o povo de Israel. E aí Neemias então diz ao povo: não chorem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deus é o dono desta alegria. E ela é infinita. Mesmo diante da adversidade, ela existe. A missão de levar o Evangelho de Cristo não é uma obrigação. Isso deve ser natural, já que nós cremos nele. Levar a alegria do Evangelho é resultado daquilo que já existe em nós, que transborda em nosso coração. Alegrem-se sempre no Senhor. Situações adversas para interferir na expansão do Evangelho sempre existirão. E hoje, por conta dessa pandemia do Covid-19, ficamos impossibilitados de tocar nas pessoas, de nos reunir como corpo de Cristo. E isso, querendo ou não, acaba sendo uma perseguição para nós cristãos. E as notícias de contágio em grande escala, em vários lugares, muita gente morrendo, isso nos atemoriza, isso nos causa espanto. As pessoas estão com medo, nós estamos com medo. E muitos se perguntam: o que será de nós? Como estaremos daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, daqui a um mês? Meus amados, eu não tenho resposta para essas perguntas, mas a palavra de Deus tem. E eu vou compartilhar com vocês 3 situações diferentes, contextos diferentes, mas que a certeza do cuidado de Deus é bem demonstrado. Vejamos a primeira. Eu quero começar com uma expressão dizendo tudo posso. Que Paulo nos ensina logo depois da divisa escolhida para missões mundiais desse ano, a partir do verso 8 até o verso 13, eu quero ler com você. Olha só o que Paulo diz. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, de escassez.
tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero deixar bem separado essa frase, essa expressão com você. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos capazes de fazer muito mais por missões, muito mais pelo Evangelho de Cristo. Transformar o mundo com a alegria de Jesus é plantar boas sementes, com a certeza de que daqui a algum tempo veremos árvores frondosas e frutíferas. Este é o tempo de fortalecermos nossas raízes. Então, vamos estudar, aprender mais de Deus, encher nossa mente com aquilo que nos traz esperança. Permita hoje que a alegria de Jesus seja constante na sua vida. A segunda situação que eu quero colocar e compartilhar com você fala sobre esperança, pegando o gancho da palavra final ali dessa última meditação, do primeiro tópico, nos traz esperança. Nós vamos falar sobre a esperança um pouquinho. Jeremias, nas suas lamentações, lá no capítulo 3, ele começa relatando um tempo de muita dor, tristeza. Ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim vez após vez, o tempo todo, e fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. E depois, a partir do verso 19, ele continua falando a respeito daquela situação horrenda. Ele diz assim: lembro-me da minha aflição e de todo o meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas agora olha só o que interessante o que ele continua falando depois de tanta situação ruim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E a terceira situação que eu quero compartilhar fala exatamente sobre busca, buscar ao Senhor. Lembra quando um homem da parte do Senhor falou com Daniel? Lá no capítulo 10, a revelação que Daniel recebeu foi de uma grande guerra. Por isso, chorou angustiado por 3 semanas. Ele resolveu buscar ao Senhor. O versículo 3 lá de Daniel, do capítulo 10, diz assim: eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. E nesse período, Daniel fez um jejum. Ele faz um jejum naquele período. E logo depois, quando terminada aquelas 3 semanas, no verso 12, ele tem uma visão. E aí essa pessoa que aparece para ele nessa visão diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. No verso 19, esse homem continua falando, dizendo a Daniel: não temas, homem muito amado, sê forte. Daniel era habilidoso, era inteligente, para aquela época um homem pintoso, bem falado na Babilônia. Mas o que temos, o que somos, não faz a menor diferença. Pobres, ricos, fortes, fracos, altos, baixos, corajosos, medrosos. No momento de dor e angústia, quando tempos difíceis se aproximavam,
ele resolvera jejuar, orar, porque sabia que Deus tinha o controle absoluto de toda a história. Passadas as 3 semanas, teve uma visão, perdeu as forças, os sentidos e caiu prostrado. Ele precisava de uma resposta e Deus mandou essa resposta. Daniel então teve a certeza de que o Senhor o amava. E nós precisamos ter essa certeza que somos amados. E grave isso. Nenhuma situação pode mudar essa condição de sermos amados pelo Senhor. E que essa confiança no seu amor imutável nos fortaleça, nos alegre e nos ajude a prosseguir. Estas 3 situações são só alguns exemplos. A Bíblia está cheia de ensinamentos valiosos. Então vamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos permitiu viver para provarmos do seu amor e da sua alegria. O primeiro passo, primeiro assunto, tudo posso naquele que me fortalece. O segundo, lembro-me também do que pode dar-me esperança. A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. E em terceiro, aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras. Buscar ao Senhor. Que nós possamos guardar esses 3 segredos na nossa mente e no nosso coração. Através da vinda, morte e ressurreição de Cristo, entendemos que Deus realmente nos ama e cuida de nós. Seja forte. Você é muito amado. Deus tem cuidado de você. Alegre-se sempre no Senhor. Amém? Eu gostaria que você separasse um tempo para orar com a sua família e eu gostaria que você estivesse também colocando alguns pedidos de oração. No domingo foi passada uma lista com alguns pedidos ali, nomes de pessoas que estão enfermas, né, que passaram por alguma cirurgia, que você possa lembrar desses nomes, eles continuam valendo. Eu não sei se o pastor irá acrescentar mais algum pedido, mas como nós estamos tratando hoje de missões mundiais, eu tenho alguns pedidos aqui para colocar, que nós possamos orar pelos enlutados, pelas famílias enlutadas em todo o mundo, pelos infectados por esse vírus, orar pelo comprometimento de todo o povo de Deus espalhado pelo mundo na luta pela vida. Ore também para que os recursos ofertados nesta campanha atendam a todos os mais de 200 projetos desenvolvidos pela Junta de Missões Mundiais em mais de 80 países, por meio de cerca de 2.000 missionários. Ore por mais servos de Deus envolvidos com a obra missionária mundial. Ore por todas as instituições de ensino, cristãos e seculares. Ore pelos missionários que coordenam projetos e todos os professores, que não lhes falte saúde e sustento. Ore pelo projeto chamado Caminho de Esperança. É um espaço na ilha de Moria, lá na Grécia, que atende cerca de 400 mulheres refugiadas por mês. Lá perto vivem cerca de 10.000 pessoas, sendo considerado o pior campo de refugiados do mundo. Eles precisam de voluntários missionários dispostos a doarem seu tempo e seus dons. Oremos uns pelos outros, para que estejamos prontos a fazer conforme o querer de Deus e os seus propósitos. Amém? E que Deus abençoe a todos nós.